Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no canal. Para falar hoje sobre dois assuntos, né? O Santos na Neoquímica Arena, aproveitar que saíram ontem os valores dos ingressos, né? E hoje começa a venda. Nem sei que horas eu coloquei esse vídeo, eu tô gravando de manhã bem cedo, então não sei se eu coloquei para as 8, depois, para meio-dia, mas enfim, de repente até começou a vender. Resolvi falar sobre isso, porque acabou que passou, né? Teve a entrevista do Rainer ontem, a matéria do CTR Pelé, então não passei por esse assunto. E só ficou definido na quarta-feira, onde seria o jogo. Vamos falar sobre isso. E sobre o CT, sobre a matéria do CTR Pelé, que se você não viu, tá aqui no canal, mas eu também deixo no final do vídeo, né? Quando aparece no final dois vídeos que entram sempre, né? Que você pode escolher um, claro. Vou colocar a matéria sobre algumas melhorias. Eu vou fazer comentários hoje sobre algumas melhorias que poderiam acontecer, pelo menos na minha opinião, é claro. Eu vi muita gente até falando que era muito bom o CT e tal, alguns já falaram que era mais simples, e tem um pouco dos dois, tem uma parte sim muito boa, não é defasado como muita gente fala, mas também não é o mais moderno. Hoje o mais moderno é o do Palmeiras, e eu vou explicar até mais ou menos um pouquinho disso. Mas antes, falar sobre o Santos na Neoquímica Arena, né? O Santos que vai mandar a sua semifinal contra o Red Bull Bragantino lá na quarta, dia 27, às 8h30 da noite. Você já sabe disso, certamente. Mas os ingressos vão começar a ser vendidos hoje, né? Sexta-feira, dia 22. Hoje, né? 22, eu tô olhando aqui. Começa a partir do meio-dia. Para quem tem camarote, cadeira cativa especial, tem cadeira aqui na Vila, né? Aí vai poder comprar primeiro esses ingressos. Aliás, eu acho que é quem tem camarote lá na arena também, né? Não sei, agora eu fiquei na dúvida. Enfim, e aí eu acho que a pessoa, se tem lá, também não vai comprar ingresso, né? Se ela é corintiana, provavelmente, enfim. Depois, para os sócios mesmo, a partir das 2 horas da tarde, com o Black abrindo primeiro, que é prioridade 2, né? Prioridade 1 é para esses donos de cativas e camarotes. Prioridade 3 para o Gold às 4 horas da tarde. Prioridade 4 para o Silver às 6 horas da tarde. Prioridade 6, que é o sócio Santista, né? Que é aquele sócio gratuito, às 10 horas da manhã de amanhã só. E para não sócio, meio-dia de amanhã, sábado, tá? Os ingressos, sim, tem encerramento de venda, tá falando aqui. Encerramento na própria quarta-feira, às 9h15 ou até esgotarem. 9h15 é o do intervalo, óbvio, né? Aí o Santos não precisa falar isso. Mas enfim, os valores, eu achei, cara, eu achei caro. Eu tava falando caro, eu achei caro. Mas assim, é um caro normal. Porque, tipo assim, vai ter a questão do aluguel. O Santos deve pagar aí 800 mil de aluguel para o Corinthians, mais os custos operacionais, que giram ali em torno dos 900, 1 milhão de reais. Então, tipo, tem que ser um pouco mais caro para fazer valer a renda, né? Claro, porque aí vale lembrar, ainda é dividido com o Bragantino. Quem se classificar fica com 60% da renda líquida. Quem for eliminado com 40%. Isso se for no tempo normal. Se o jogo empata, é dividido 50-50, igual foi Santos e Portuguesa, e São Paulo e Novo Horizontino, por exemplo, também dividiram a renda de forma igualitária. Os visitantes vão pagar R$100, 50 meia. Aí o Bragantino que vende como quiser, né? Vende a meia como quiser, né? Você vai pagar meia só por usar a camisa do Bragantino, por exemplo, o Santos vai ter isso, né? E tá aqui, o Santos, arquibancada norte, R$100, meia 50, quem é Silver paga 50, quem é Gold paga 25, quem é proprietário é a mesma coisa, quem é proprietário Silver paga 50, Gold 25. E quem é sócio Black não paga ingresso, tá? Vale lembrar. É só reservar lá, porque o Black é 142, eu acho, a mensalidade, né? Então meio que já tá incluso ali no valor da mensalidade. E compensa bastante se você tem esse dinheiro, né? Claro, não é todo mundo que tem R$140 sobrando, eu mesmo não tenho, mas muita gente que tiver, compensa. Arquibancada Sul. A Norte é onde ficam os organizados do Corinthians, normalmente, que é atrás de um dos gols. E não tem cadeira lá. É a única parte do estádio que é sem cadeira, é concreto mesmo, porque foi um pedido das próprias organizadas deles. E, enfim, é um estádio, tá? Pra quem nunca teve a oportunidade de ir, vai ter dessa vez, porque o torcedor, infelizmente, não tem torcida visitante em clássicos em São Paulo, né? Mas quem nunca foi vai ter a oportunidade de ver que é um estádio bem legal, no sentido de não tem ponto cego. É uma visão bem boa e é um estádio bem funcional, sabe? Você entra e sai bem rápido, porque tem várias entradas e tal. Pra gente que trabalha também é muito bom, porque tem entradas interligadas, assim. Você vai pra coletiva de forma rápida, você vai pra zona mista de forma rápida,
Então é bem legal. E, enfim, mas eu acho que foi uma boa tacada, porque assim, precisava realmente fidelizar um pouco mais o torcedor e prometeram, né, jogos em São Paulo e tal. Eu sou da opinião de que a Vila tem sim um negócio diferente ainda, mas é aquilo, a Vila não vai ganhar jogo sozinha. Não adianta você vir e falar, mas foi rebaixado lá. Sim, porque o time era uma merda, o time ia perder em qualquer lugar, aquela porcaria daquele time do ano passado. Mas, tipo assim, quando tá tudo em sinergia e tal, a Vila tem uma atmosfera diferente, mas não dá pra depender só disso, né? Não dá pra ficar só exclusivamente nisso. Então eu acho bem legal mandar jogos em São Paulo. Eu já falei aqui, já falei no Resenha também. Mais atrás lá no EPE também, já tivemos discussões sobre isso lá. Eu sou a favor de ter 2 jogos sempre aqui em Santos e um em São Paulo. Um por um eu acho difícil por causa da questão logística e da questão dos outros grandes em São Paulo. A PM não deixa os jogos no mesmo dia, aquela frescurada toda, enfim. Mas pelo menos 2 jogos e um em São Paulo, porque aí você também privilegia o torcedor de outras regiões e você consegue atender mais públicos, né, tal. E até é bom que dá um respiro financeiro, digamos assim, tipo, o cara que, vamos supor, o cara mora em São Paulo e quer ir todo jogo, é caro para ele descer a serra, assim como o cara que mora aqui também é caro ir em todos os jogos, ou subir a serra para ir em São Paulo. Então meio que você tem um respiro de, cara, hoje é em São Paulo, eu não vou conseguir, mas tudo bem, daqui a pouco tem aqui. Ou o cara de São Paulo, pô, é em Santos os próximos jogos, mas daqui a 2 semanas eu vou ter um jogo aqui, eu vou conseguir. Enfim, acho legal. Fora que algumas regiões de São Paulo também são bem mais acessíveis para quem vai do interior, né? Então é bem bom nesse sentido. Mas enfim, então achei uma boa. E assim, vou falar sobre o pré-jogo lá na terça-feira, mas o Bragantino é um time bem mais complicado, mas muito mais complicado que a Portuguesa, né? Então é um jogo bem difícil, certamente. Dito isso, passamos por Santos na Neoquímica Arena. Se você vai ao estádio, não quebre nada, por gentileza, né? Senão vai sobrar para o bolso do Santos. O Santos fez acordo com o Corinthians e vai ter que pagar qualquer depredação, né? Então, por favor, não quebre as cadeiras, né? Agora sobre o CT. Sobre o CT, eu vou até deixar, eu tenho falei isso no Resenha, falei isso, respondi alguns comentários. O André Hernan fez uma série, né, no canal dele de visitas aos CTs dos clubes grandes ano passado e 2022, né? E eu assisti para estudar, claro, né? Tipo, a gente estuda o tipo de pergunta, o tipo de entrevista que vai ser, sabe, para não ficar um bagulho repetido, para não ficar também um negócio feito de qualquer jeito, enfim. E eu assisti o do Palmeiras, que eu repito, não tem comparação. Hoje do Palmeiras é o melhor do Brasil, assim, disparado. O Palmeiras tem um ginásio só com piscinas de recuperação, piscinas que cabem o grupo todo, uma outra que solta vários jatos direcionados para o músculo quando o atleta está se recuperando, que essa é uma menor. Tem uma outra também que é mais para, como é que se diz, fazer treinos de força, que é um negócio absurdo. Fora o hotel, que é totalmente individualizado, é maior ainda. A parte da fisioterapia do Palmeiras é um negócio assim super moderno. Enfim, então, mas comparando com outros clubes, por exemplo, eu gosto de citar o Flu, porque o Flu foi campeão da Libertadores agora, um time que tem tido sucesso. É um CT absolutamente normal, mas tem pontos melhores do que o do Santos, tem pontos piores. Então, acho que vale a pena citar. Eu vou deixar justamente a do Flu aqui, mas tem outros lá no canal do André, e se você vê lá, é bem interessante, bem legal mesmo. E, enfim, cara, eu acho que o que eu senti falta no CT do Santos foi a sala da fisioterapia. Ela é interligada com a academia. A academia, vocês viram, é bem espaçosa, é bem moderna, é bem legal. Mas a físio, ela me passa uma impressão de ser só um negócio de recuperação. E talvez ali tenham equipamentos que precisassem de melhorias. São só 3 na sala da fisioterapia mesmo. E aí quando você olha, por exemplo, o do Flu que eu estou citando, o Flu tem uma fisioterapia ligada à prevenção, não só à recuperação. E também a diminuir o tempo da prevenção. Na entrevista, um fisioterapeuta do Flu fala pro André que, na época, eu acho que foi o Muriel, o goleiro, irmão do Alisson, ele tinha uma lesão que a expectativa era 1 mês fora. E o Flu recuperou em 6 dias. Tá? 1 mês em 6 dias. Ou seja, cortou, assim, absurdamente o tempo de lesão. E um dos motivos era uma máquina que eles têm, que é tipo
você deixa a sala ficar toda escura e tem lasers infravermelho, né, e tal. E a máquina opera ligado, assim, direto no músculo. Até no vídeo do André, tem um jogador tratando, não lembro qual é, que ele tá com uma lesão na coxa e o negócio fica direto, assim, no músculo da coxa e tal, e fica tudo escuro para trabalhar mais rápido. Enfim, tem toda uma explicação técnica que eu não sei fazer, claro. E é bem legal, eu acho que falta coisas desse tipo. O Santos, por exemplo, tem aquela máquina de força que o Dr. Rosão explicou, mas aquela máquina, ela é meio que padrão, né? Aí você tem, por exemplo, eu não sei se é só no do Palmeiras, acho que o do São Paulo também tinha. Na fisioterapia desses clubes, você tinha uma máquina de exercício de recuperação para quando o atleta está voltando, por exemplo, de LCA, que ela equilibra a gravidade. Equilibra não, ela aumenta, né? Melhora, assim, tipo, um atleta de, vamos supor, 82 quilos, ela consegue deixar ele como se ele tivesse 70 quilos só, para ele não forçar tanto a área lesionada. Isso é, excelente, porque ele vai trabalhar, vai voltar a ter confiança mais rápido, vai trabalhar a força do músculo mais rápido de novo, né? E, consequentemente, vai voltar a atuar mais rápido. E eu achei isso espetacular, né? Enfim, acho que esse tipo de coisa eu senti um pouquinho de falta. Mas, o que mais eu posso pensar? A área de scout, né? A gente não conseguiu abrir porque não tinha funcionário lá na hora, né? Porque já era final de sexta-feira, como eu falei. E não foi aberta a sala, mas eu sei que é uma sala que tem ali seus computadores e tal. O Santos normalmente tem um quadro com posições que precisam. Mas enfim, acho que isso é um pouco limitado para os profissionais usarem. Você tem, por exemplo, a do Palmeiras, você vai ver se você assistir lá no canal do André. Tem uma sala gigantesca com vários banco de dados, não só plataformas como o iScout, por exemplo, que é uma plataforma ótima, que vários clubes usam, mas o Palmeiras tem um banco de dados individualizado para buscar atletas. Tem um banco de dados só da Libertadores, tem um banco de dados só de brasileiros pelo mundo, de atletas do Brasileirão, ou seja, você tem uma variedade assim extremamente maior e você pode trabalhar com dados de forma bem mais completa, né? E eu achei isso bem interessante. E seria ótimo o Santos ter também, né? O que mais? No geral, como eu falei, a academia é bem boa. O Santos tem 3 campos. É difícil um clube grande ter 3 campos. O próprio Palmeiras também tem só 3. E um mini. Então, 3 normais e um mini. Ou seja, né? O Fluminense só tem 2. Então, assim, essa parte do Santos é bem boa. E o gramado do CT Pelé é bem bom também. Se você nunca foi lá, os 2 de grama natural são bem bons. E o sintético, óbvio, melhor ainda para um sintético, né? Claro, eu prefiro o grama natural sempre, mas o sintético também é bem cuidado. Então, deixa eu pensar mais. Acho que só, né? Não tem... Por exemplo, eu vi até foi um comentário só, na resenha, falando: nossa, mas esse refeitório, a cozinha do Santos, é muito pequeno. Lá acomoda 28 atletas, que é o que normalmente ficam concentrados, né? Às vezes até menos, 25, 26. O do Palmeiras é igual, por exemplo. O refeitório, barra cozinha. Então, essa parte é, tipo, normal, sabe? Não muda muita coisa, enfim. No geral, é basicamente isso. Eu acho que tem algumas melhorias ali. O que me incomodou um pouquinho mais foi na parte da fisioterapia, que acho que poderia ser mais moderna. Mas, no geral, também, sim, não faz... como é que eu posso dizer? Não faz falta, sabe? Não é um sentido assim de... Nossa, tá precisando muito, tá? Eu acho que não. Se algum profissional chegar e falar que faz, aí é óbvio que faz, né? Profissional da área, claro. Mas não fica devendo. Sim, o atleta não vai conseguir se recuperar porque a gente não tem esse equipamento. Não, mas claro, sempre dá para melhorar. Você poderia ter melhorias ali, que inclusive são melhorias que não custam tanto dinheiro assim, tá? Enfim, basicamente é isso. No geral, é um CT bom. Não é um CT de primeiro mundo, mas é um CT bom. Enfim, aí fica a cargo da sua opinião. Aí eu vou deixar a matéria e você ver, se você quiser ver do André Hernan. E é isso. Já me alonguei demais? O vídeo era para ser rápido. Neoquímica Arena, CT Pelé, enfim. Até a próxima, valeu.